A Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, pediu ao ministro Alexandre de Moraes que coloque em julgamento as ações que questionam a lei da dosimetria. Segundo a entidade, já não existem etapas pendentes que impeçam a análise do caso. A associação afirma que a Advocacia-Geral da União já se manifestou e que acabou o prazo concedido à Procuradoria-Geral da República. A ASFAV argumenta que o próprio ministro reconheceu a urgência do tema ao adotar uma tramitação mais rápida para as ações. Para a organização, a entidade, a demora na análise contraria o objetivo do procedimento acelerado. A associação também afirma que a indefinição sobre a validade da lei da dosimetria prolonga a insegurança jurídica e o sofrimento dos condenados pelo 8 de janeiro e também dos seus familiares. Marcília, hoje, dia 8 de junho, completa então 31 dias, nós temos essa arte, a gente tem acompanhado, infelizmente, na promulgação da dosimetria, foi lá no dia 8 de maio, um mês, 31 dias, hoje, sem o ministro Alexandre de Moraes aplicar a lei da dosimetria. A gente lembra que alguns condenados chegaram a entrar, a pedir para o ministro relator a revisão, o recálculo das penas, mas como tem duas ações que questionam a constitucionalidade dessa lei, está tudo parado, tudo paralisado nas mãos do ministro Moraes. Esse caso, Paula, é difícil porque a gente não tem que analisar só a questão jurídica, né? A gente tem que analisar a questão política. Juridicamente, não para de pé a alegação de inconstitucionalidade sobre a lei da dosimetria, né? Tanto não para de pé que, inclusive, os garotos propaganda do PL da dosimetria, garotos, eu estou aqui, obviamente, sendo gentil, foram Temer, o Paulinho da Força e o Aécio, né? E todos eles negociaram com o STF. Como é que então tem inconstitucionalidade? Se tem inconstitucionalidade, é porque o Moraes não sabe redigir lei. Como é que ele pode julgar a lei que ele fez e ainda julgar inconstitucional? Não faz sentido. Os ministros sabem disso. É uma completa vergonha. Em algum momento, eles vão reconhecer a constitucionalidade da lei da dosimetria. Eu, inclusive, estava outro dia num pequeno debate com um advogado e eu falei, tá, vamos lá, qual é a inconstitucionalidade? Ele não conseguia colocar. Quais são as inconstitucionalidades? Ninguém consegue dizer. É tudo algo muito abstrato. Quando vai para o concreto, não tem inconstitucionalidade, entendeu? É um pastel de vento. É isso, é disso que se trata. O problema aqui é que é político. Politicamente, eles, como não podem, se eles pudessem dizer que é inconstitucional, se os ministros tivessem capacidade de dizer que é inconstitucional sem serem ridículos ou muito ridículos, porque ridículos eles já são, mas muito ridículos, eles já teriam feito. Então eles estão segurando, porque não dá para dizer que é inconstitucional, mas dá para segurar. E aí é que é o ponto. Por isso que entra a questão política. Eles estão segurando para que esse ano esses réus não saiam da cadeia, porque sairão muitos, quase todos, boa parte deles, e o que o Moraes não quer é que esses réus, a imagem desses réus, influencie nas eleições. Imagina a multidão de réus saindo das cadeias, aquelas senhoras, a gente viu uma imagem outro dia de uma senhora saindo com um andador, imagina uma golpista, né? Uma pessoa dá o golpe com um andador, ela na cadeia com um andador, é um ridículo. Primeiro da história. Primeiro da história. Pessoas armadas com bolinhas de gude, estilingue, pipoqueiro vendendo o algodão doce, né, sendo vendido no meio de um golpe. Imagina o ridículo dessa situação. Claro que isso não para de pé. E eles, portanto, como não conseguem impedir que essas pessoas, ou não conseguem impedir que a dosimetria seja aplicada, eles vão segurar para que essa imagem desses réus saindo da cadeia não seja lida como uma derrota do Lula, ou mais uma derrota do Lula. O Lula já perdeu porque o Messias foi rejeitado. E a toda hora o Lula fica dizendo que vai colocar de novo o Messias. Agora eu coloco o Messias. Parece a delação do Vorcaro. Essa semana vai. Agora o Vorcaro delata. Agora o Messias volta. Então é só para fazer um discurso de pretensa força do Lula. Agora o Messias volta, para não parecer uma derrota, para não parecer que ele largou mão, que ele jogou a toalha. Portanto, seria mais uma derrota. O Lula perdeu na dosimetria, o Lula perdeu no Messias e os réus saindo da cadeia seria uma imagem a ser explorada pela direita, e o Moraes, que é parceiro do Lula, vamos falar a verdade, é um consórcio estatal, não vai permitir que os réus saiam e que isso influencie negativamente na campanha do Lula.
Marcília, só fazer uma pergunta aqui, falando em parceiro, o PGR parceiro do ministro Alexandre de Moraes, a ASFAV, a Associação dos Familiares, alega que já terminou o prazo da PGR para se manifestar, porque o ministro Moraes pediu ali, né, o parecer do PGR. Em tese, ele não precisaria aguardar essa manifestação, ele poderia já mandar para julgamento em plenário, Marcília? Poderia, porque o parecer da PGR, primeiro, não serve para nada, né? E não serve mesmo, né? Inclusive, isso é muito comum até no judiciário de primeira instância. O parecer do Ministério Público, muitas vezes, nem é lido pelo juiz, muitas vezes nem é feito pelo Ministério Público. Em alguns momentos, infelizmente, porque seria importante, óbvio, que houvesse essa participação. Mas, no caso, o ministro Moraes não se vincula ao parecer da PGR e não precisa aguardar o parecer da PGR para tocar adiante. Mas, nesse caso, talvez seja algo que esteja combinado entre eles. Vou aguardar eternamente esse parecer, depois eu coloco a culpa no Gonê. O Gonê aguenta a culpa. Eu fiz o paralelo com o Messias, né? Do mesmo jeito que o Messias aguenta o tranco ali, né, do Lula, de, olha, vou indicar de novo, o Gonê aguenta os trancos do Moraes. Segura o parecer, demora o parecer, depois ele põe a culpa no Gonê e o tempo passa com isso, todos da esquerda ganham. Augusto. Olha, se o povo brasileiro tivesse meios aí de mobilização, se houvesse partidos no país, se os deputados, os parlamentares não fossem tão medrosos, então isso aí seria uma exigência. Aqui o Moraes não conseguiria resistir mais que 48 horas. Veja só, está segurando essa lei da dosimetria alguém que um dia vai precisar dela. Vai precisar dela. O Moraes vai ser condenado pelos crimes que praticou. Ele é responsável pelo que antigamente se chamava no jornal, e quando acontecia, era notícia ali, erro judicial. Você descobria que um cara estava preso sem ter cometido crime nenhum por 2 anos, e aquilo tinha uma tremenda repercussão, era traumático. Como é que esse cara fica 2 anos sem ter feito nada e tal? E agora? Ele fez isso com milhares. E aparece, até o momento em que ele podia ser celebrado como protetor, o tutor da democracia brasileira, ainda podia se entender. Mas agora, que aparece como o cara que embolsou 120, um casal, né? Uma coisa só, 129 milhões para começo de conversa. Podem vir mais coisas por aí. E esse cara está segurando a lei da dosimetria. Ele não quer que saia da cadeia essas pessoas que nada fizeram, quando ele corre o risco de ir, sim, para a cadeia no dia em que o Brasil tiver uma justiça de verdade que volte a merecer esse nome.